Mas vamos falar do carnaval? Já tem resultado. Vamos aí, meninos. Quem ganhou e o que aconteceu com acadêmicos de Niterói? Nós vamos tratar disso, a questão política. Vai lá, vamos. A Unidos do Virador é campeã do Carnaval 2026 do Rio de Janeiro. A escola chegou ao 4º título com enredo Pra Cima Cissa, em que exaltou em vida Moacir da Silva Pinto, o mestre Cissa, de 69 anos, o comandante da bateria da agremiação. O desfile na segunda-feira foi cheio de surpresas, emocionou o público e os próprios componentes que cruzaram a Marquês de Sapucaí sob forte emoção. A escola atingiu a marca perfeita de 270 pontos, ou seja, as únicas notas 9.9 acabaram descartadas. Do outro lado da tabela, a Acadêmicos de Niterói caiu para a Série Ouro do Carnaval do Rio. A escola que homenageou o presidente Lula ficou com 264,6 pontos. E o Jefferson, o ombudsman do programa, está me dando uma bronca aqui. Disse, você não disse a cantora, eu fiz questão de escolher a música interpretada pela Dalva de Oliveira, a gigantesca, a enorme, a fenomenal Dalva de Oliveira, que eu acho a melhor interpretação dessa música. Né? Porque tem, ao mesmo tempo, enfim, que trata da questão do carnaval, mas tem ali uma coisa pungente, dramática, que ela consegue emprestar a letra mais do que o próprio Vinícius cantou com o Toquinho, o Carlinhos Lira que cantou também, né? Dalva de Oliveira. Bom, os bolsonaristas estão em êxtase. Aí a escola caiu, olha aí, o Lula não é de nada. O Lula derrubou. Bom, então se não é de nada, vamos parar com a história de que foi exploração política. Ai, né? Se o tiro saiu pela culatra, mas a verdade é que não é isso. Como lembrou o Vólio Bene, você lembrou, Vólio Bene? Você chegou a falar das mais informações aqui? Ainda não. Em 14 dos últimos 20 anos, a escola que teve ascenso, que ascendeu no ano anterior, teve descenso depois. Em 14 das 20. Agora acho que 15 e 21, só veja isso para mim. Então agora 15 e 21. Então em 21 ascensos, 15 descensos. Então, queridos, não é por causa do tema, do Lula, etc., que houve, evidentemente, que a escola caiu. Né? Agora, nem seria diferente, é claro que eles iriam explorar isso, estão explorando. E aí, eu quero aqui chamar atenção para uma coisa. Tem muita coisa, fica aí, nós vamos falar de Supremo, investigação, a quebra de sigilo operada por funcionários da Receita, de ministros do Supremo, gente achando que é assim mesmo que tem de ser. Enfim, a hora que o mundo enlouquece, nós procuramos manter o eixo, sempre que possível. Não é, Vólio Bene? Não é, claro. Lucas Belotti? Sim. Exatamente. Lambe a minha inteligência que eu vou, Lucas Belotti. Então, melhor ouvir isso que ser surdo, Lucas. Sim. Lula desfile, evento desnecessário, mas não houve crime. Isso Vocês são testemunhas de que eu disse aqui que nada daquilo deveria ter sido feito. Certo, Vólio? Certo, certíssimo. Aí eu disse, não. Agora, proibir, como pediram para proibir, também não fazia sentido. Risco de haver crime eleitoral era gigantesco. Eu falei aqui para a primeira-dama, não vá. Ela não foi desfilar, né? Estava lá no camarote junto com Lula. Os ministros também não. Eu acho que tudo ficou no orbital da legalidade. Vocês lembram o conceito de orbital ainda do colégio ou não? Não, né? Não eram. Não estudaram química, por isso que foram para fazer humanas. Isso. Fazer humanas. Orbital, espaço onde o elétron fica passeando assim, ó. Ficou no orbital da legalidade. Vai o Bene, Lucas. Sim. Deveria ter sido feito? Não. Não. E não que a letra do samba seja ruim, hein? A letra do samba tem ótimas passagens. Tem ótimas passagens. Agora, exalta um político vivo, exalta um político que é pré-candidato à presidência, exalta um político que move rancores
de uma extrema-direita ensandecida, né? Ah, quer dizer que não há crítica legítima ao Lula e bem feita? Claro que há. No geral, não é a que se faz, mas há, evidente, como todo mundo. Ô, vai bem, tem gente que critica até a mim, você imagina? É. Ora, Lucas. Então, quem não? Não é? É. Então, não deveria ter sido feito. Agora, por outro lado, não se tem evidência de que o PT ficou lá tramando para que a escola fizesse isso ou aquilo. Porque acho que se o PT interferisse, inclusive, na formação das alas da escola, certas coisas não teriam ido para a avenida, Vólio Bene Lucas. Porque foram tiro no... Se fosse uma escolha, seria tiro no pé, sem dúvida. Tem coisa imprópria lá. A letra do samba não, a letra do samba é boa. A letra do samba é boa, tem bons achados. É que aí, como tem essa coisa, tudo movido pelo ódio, então não se reconhece nem aquilo que é positivo. Agora, não deveria ter sido feito. A escola deveria ter... Quando se descobriu, olha, nós queremos fazer uma homenagem ao Lula, não faça. Não faça. Vai gerar mais calor do que luz? Vai gerar um bafafá danado? Sim. A oposição vai recorrer, vai tentar inviabilizar agora a candidatura do Lula, vai entrar com uma ação de investigação judicial eleitoral, a tal da IGE, a exploração, abuso de poder econômico, abuso de poder político, abuso dos meios de comunicação, vão tentar tudo. Só que eles tentam, para algumas pessoas que não têm memória, como nesse programa, Lucas Belotti, nós podemos não ter dinheiro, mas sim, memória nós temos. Temos. Entende? Pode faltar dinheiro, não falta memória. Eu vou evocar aqui algumas coisas que eu quero perguntar se os bolsonaristas também acham que é campanha eleitoral antecipada. Ou se campanha eleitoral antecipada, rapazes, é aquilo que os outros fazem. O que a gente faz é liberdade de expressão. Não houve crime, o risco era grande, não aconteceu. Não aconteceu. Acontece que quem vive, Vólio bem, Lucas, quem não sabe a diferença entre crime e liberdade de expressão, e esses caras não sabem, porque eles vivem cometendo crime chamando de liberdade de expressão, acaba não sabendo a diferença entre liberdade de expressão e crime. Entende? Né? Se confunde A com B, vai confundir B com A. Ah, mas não dá a mesma coisa? Não da maneira como eu estou falando aqui, porque tem uma questão vetorial do que vem antes. E saber a diferença entre vetor e direção é muito importante, e tem uma piada que eu só posso contar no privado para vocês, que eu não vou poder contar aqui. Né? Tá bom. Né? Porque o vetor considera, Lucas, o vetor considera o sentido das coisas, não só a direção. A direção aqui, A está aqui, B está aqui. A direção de A, B, B, A. Vetor, aí pode ser daqui para lá ou de lá para cá, né? Entende? Então, cuidado, direção e vetor são coisas diferentes. Então, atenção, não houve a exploração político-eleitoreira, não houve crime eleitoral cometido pelo Lula, porque seria preciso, inclusive, que houvesse a intenção mesmo, a organização, o dolo, a Lei 9.504, que é a lei eleitoral, artigo 40b. A representação relativa à propaganda irregular deve ser instruída com provas da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso este não seja por ela responsável. Então aqui, o Lula sabia que a escola estava fazendo, mas ele teve interferência lá, ele ficou se metendo lá, ele não sei o quê? Não. A responsabilidade do candidato estará demonstrada se este, intimado da existência da propaganda irregular, não providenciar no prazo de 48 horas sua retirada ou regularização. Ô Lucas, será que o Lula poderia chegar lá, Vólio Bene, dizer assim, para, não vai ter desfile? Não quero. Não. E o Lula ficou infeliz? Não ficou infeliz. Eu até recomendei que não fosse no dia para lá, para evitar a conversa mole. Né? Foi.
Mas foi discreto, uma hora desceu ali, cumprimentou, mas entendo que no limite do aceitável. Embora, insisto, se eu tivesse poder de interferência, eu teria dito, não faça. Agradeço, mas vai me dar problema. E sim, vão promover uma guerra em relação a isso. Já estão promovendo. Como o PT não tinha, e o Lula não tinha controle do conteúdo, foi para a avenida que ele... Inclusive coisa que vai ter um desgaste evidente. Né? Agora, a letra do samba é muito boa. Sim. Você pode não gostar da leitura que se fez ali e tal, porque é a velha história, né? O carnaval, vai bem, não tem nada mais parecido. O carnaval é igual, Lucas, o método psicanalítico. Nossa, eu tenho uns amigos psicanalistas, vão ficar tão furiosos comigo. Daqui a pouco vai começar. Deixa de... Mas o método psicanalítico é o método da livre associação. Que você faz e também que o analista começa a perceber. Que, às vezes você está associando coisas que nem você se dá conta. E o método da escola de samba é assim. Aí vem a ala do não sei o quê, você fala, mas como é que surgiu essa ala? Essa ala veio de não sei o quê. Então, sei lá, pega um dado, uma palavra e transforma numa ala. E aí tem lá as alas e não sei o quê. Então fala do Lula, por exemplo, tem uma alusão ali à deposição dele. Aí tem lá o Temer, tira a faixa da Dilma, põe a faixa no Bolsonaro, Lula preso e não sei o quê. E aí vai. E aí tem a turma da lata, que eu já vou falar, dos enlatados. Então tem o método da livre associação. Agora a letra é muito boa. A Globo liberou, porque eles têm um trecho, né, que eu vou dar em duas partes do desfile da escola propriamente. Coloca o primeiro trecho aí, vai. Vamos lá. Quando custa nome, quando importa a vida, nosso sobrenome é Brasil da Silva. Vale uma nação, vale um grande enredo. Em Niterói o amor venceu o medo. Vale uma nação, vale um grande enredo. Em Niterói o amor venceu o medo. Olê, 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 olá, vai passar nessa avenida mais um samba popular. Olê, 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 olá, olá. Mais um samba popular. Olê, 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 olá, olá, olá. Eu vi brilhar a estrela de um país, nos choros de Luiz, a luz de Garanhuns, lugar onde a pobreza e o pranto se dividem para tantos, e a riqueza multiplica para alguns. Me via nos olhares dos meus filhos, assombrados e vazios, o peito entre braços. Parti atrás do amor e dos meus sonhos. Peguei os meus meninos pelos braços. Brilhou o sol da pátria incessante. Pro destino retirante te levei Luiz Inácio. Então aí, evidentemente, tem as referências todas da construção, inclusive do PT, da primeira vitória do Lula, né? Que a esperança venceu o medo. Tem a ideia da natividade, que é muito comum nessas coisas. Eu vi brilhar a estrela de um país, o Lula nascendo e a estrela do país brilhando. No choro de Luiz, a luz de Garanhuns, a mãe saindo, levando o filho, a ideia do retirante. A desigualdade, lugar onde a pobreza e o pranto se dividem para tantos e a riqueza multiplica para alguns. Um pouco a mística do PT. Sem dúvida. Mas atenção, não é proibido tratar disso em escola de samba. Isso não pode estar atrelado a uma campanha eleitoral. Antes da hora. E olhem que eu nem... Vocês sabem, meninos, que eu já falei isso. Alguns amigos falam, Reinaldo, você é liberal demais em certas coisas. Vocês sabem que esse negócio de campanha eleitoral antecipada, vai bem, por mim, nem tinha. Uhum.
Juro. Lucas, tá sempre fazendo. O político tá... Político que é o quê? Político que se elege, que não dá... Porque tem duas maneiras de político chegar ao poder, né? Dando golpe ou sendo eleito. Político que disputa eleição o tempo todo, de algum modo, está disputando eleição, está falando. Ah, claro que quando se está no poder, você não pode usar a máquina pública. Bom, aí é uma outra coisa. Agora, tem evidência de uso da máquina pública aqui? Não. Ah, mas a escola teve 1 milhão. Todas tiveram 1 milhão. Todas tiveram 1 milhão. A não ser que você fale, vai ter 1 milhão menos aqui cantar o Lula. Ah, mas se você pudesse escolher, insisto, não teria acontecido. Não teria acontecido.